Agora para o nosso gato. Aqui estão os recortes e vamos utilizar meia pérola de 3 milímetros, duas, para os olhinhos. Na apostila tá essa marcação aqui da orelha para vazar. O que nós vamos fazer? Com uma tesourinha assim, ó, pontinha bem fininha, nós vamos, com muito cuidado, fazer o recorte nessa marcação. Com muito cuidado, bem devagar. Ó, dos dois lados. Aí você vem por trás, tira alguma rebarbinha que ficou, para deixar esse corte ainda mais bonitinho. Vendo? Nós não colocaremos nada aqui embaixo, é só um detalhe que quando você coloca, vou pôr aqui o fio da mesma cor, fica aparecendo uma entradinha do gatinho, tá? Primeira coisa, faremos igual ao sapo e essa é a técnica utilizada na maioria dos dedoches que tem esse corpinho aqui. Eu passo um pinguinho de cola, posiciono a cabeça e costuro somente embaixo, nessa união entre a cabeça e o corpo. Prontinho, tá passada a costura. Agora, um feltro da mesma cor, do lado avesso, eu vou, vamos ver se cabe, isso. Eu vou costurar o contorno desse gato, deixando a base sem costura, aberta. Aqui também não precisa costurar, ela vai ficar assim com esse efeito, sem nenhuma costura, tá bom? Somente no contorno dele. Passei a costura em toda a volta. Passei, deixei a base aberta. Vou refilar em volta dessa costura. Prontinho, refilei o gatinho, já passei o secador para vocês perceberem como que fica o detalhe da orelha. E agora, com a caneta fantasminha, eu vou desenhar o detalhe do corpinho. Aproximei aqui para vocês verem bem o que eu vou fazer. Primeiro, a marcação dos olhos. Nele, eu colarei as duas meia pérolas. O nariz, eu faço bem pequenininho e puxo um risquinho para baixo. O bigode. Essas marcações do focinho eu farei com a caneta Micron de ponta fina. Os olhos colarei a meia pérola e nesse gatinho eu quero aquele detalhe rajadinho. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer com a caneta fantasminha. Um detalhe que eu quero no meu gatinho. Você pode fazer da forma que quiser,
Eu quero o meu gatinho amarelo rajado. Tá na mesma direção, mais ou menos, do mesmo tamanho, mais ou menos. Aí, eu vou para os finalmente, né? Então, colo os olhos. Após colar os olhos, vou para o focinho. Com a caneta Micron, ponta fina, e vou em cima do desenho da caneta fantasminha, fazer o desenho desse focinho. Como ele é bem delicado, bem pequenininho, eu prefiro essa caneta do que a mais grossa. Como a minha caiu no chão, então ela puxa uns pelinhos, mas depois eu vou vir cortar esses pelinhos para vocês verem. Puxou uns pelinhos, eu venho com a minha tesourinha fininha. Ó, acho que assim dá pra ver. A minha só puxou esses pelinhos porque a ponta dela tá estragada, tá, gente? Porque ela não puxa, ó. Já melhorou o aspecto. As marquinhas eu quero fazer de marrom. Eu vou fazer com sombra. Sombra marrom. Aparece aqui. Um pincel chato. Venho e faço as minhas marcações. Vou fazer isso em todas as marcações. Muito cuidado também com o focinho, para não colocar a mão em cima, porque se não estiver seca essa caneta, ela mancha. Vou passar o secador e voltar para mostrar para vocês como ficou o nosso dedoche. Passei o secador, notem que a sombra não saiu, o focinho ficou bonitinho e está pronto o nosso dedoche.